que biografar alguém? A maior parte dos biógrafos não vai ter uma resposta exata a essa pergunta. Talvez, ao contrário da ficção, a biografia tenha um fim histórico, em seu sentido social e não meramente estético. Nesse sentido, toda biografia talvez seja no fundo um ensaio sobre a história e sobre a sociedade que a gera. O nosso convidado de hoje, neste episódio especialíssimo que comemora 1 ano de nosso podcast, Pedro Luna, é o autor de uma biografia, não de uma pessoa, mas de uma banda. É certo que essa história não poderia ficar restrita aos seus partícipes. Ela teria obrigatoriamente de vir à tona por sua força e relevância. A banda biografada por Pedro Luna é o Mundo Livre S.A., e o biógrafo foi absolutamente feliz ao direcionar seu olhar para a força motriz que fez a banda se tornar um fenômeno de uma nova cena musical. E é claro que seu viés é um viés que vibra na mesma frequência desta necessidade explosiva que invadiu os mangues e garagens do Recife. Autor de mais de 18 livros, Luna é formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense e aparenta sofrer do mal da inquietação cultural, sendo criador em 2004 do movimento Araribóia Rock, que a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro elegeu como patrimônio imaterial do Estado. Ganhador de vários prêmios, Pedro Luna manteve nessa sua 9ª biografia o olhar afiado para contar, de forma quase ensaística, uma história de amor pela música, pelo rock, pelo mangue e pela contestação. Prazer, Pedro, Júlio aqui. Prazer, Júlio. Honra estar com você aqui. Estamos muito felizes, viu? Prazer é todo meu, cara. Prazer é todo meu. Quero falar sobre o trabalho que eu faço com prazer. Porra, Pedro, eu aí vou ter que reproduzir as palavras do André, que, uma alegria tremenda. Quando eu sugeri pros meninos, né, eu falei, cara, eu acho que eu vou convidar ele para uma entrevista. Aí é aquele negócio, sinceramente, você é a primeira pessoa assim, que tem uma expressão, né, que tem uma relevância que a gente convida, né? É a primeira entrevista que a gente faz até. Então, assim, resumindo, basicamente é isso, né? Quando eu vi o livro, eu já corri pro André, falei, André, essa é uma biografia do Mundo Livre, que legal. E é até um tema que a gente vai tocar mais pra frente, né, dessa questão do interesse e tal. Então, aí me bateu a ideia, a gente estava com o projeto, eu falei, vamos conversar, né, vamos ver se o autor do livro, se ele se dispõe a conversar com a gente, e estamos aqui nesse momento agora. André, Júlio... O autor é sempre mais disponível e mais gente boa que os biografar. É sério. Será que um dia alguém vai fazer uma biografia do Pedro de Luna? Não precisa. Sempre tem um pouquinho do autor em cada livro. Eu sou um velho leitor jovem de biografias, em geral. Eu gosto muito de biografia. Eu sou um fofoqueiro por natureza, assim, gosto de saber da vida dos outros. Então, e aí entra essa questão que você falou, porque em algumas biografias, eu prefiro ler biografias de biografados e não de autobiografias. Eu prefiro, apesar de ter ótimas autobiografias, como a do Eric Clapton e tal, mas eu prefiro ler alguém contando a vida de alguém, porque geralmente esse alguém não omite nada, ao menos que tenha algum interesse. É impossível começar esse podcast sem aquela pergunta clássica, aquela colocação clássica. Você nos faria um Wikipedia pessoal? Porra, que pergunta, eu não tenho nem Wikipedia meu, cara. Cara, eu sou muito ruim nessa coisa de autopromoção, talvez porque, cara, os anos 90 a gente vê tudo isso com muito maus olhos, porque principalmente a década de 90, que é a década que me interessa mais biografar, a partir dos anos 90, a gente foi movido por um espírito muito coletivo que nunca mais vai existir, chamado underground, o clubinho do underground, que todo mundo queria fazer parte. Ninguém estava ali preocupado com sucesso, com dinheiro, um ajudava o outro. Acho que, infelizmente, cresceu um pouco essa coisa da autopromoção. Mas, bom, se vocês quiserem que eu faça uma introdução bem rápida, acho que tudo foi muito natural, né? Eu comecei na escola do fanzine,
que foi uma escola ótima, a faculdade, fazia um xerox, distribuindo na rua, nos shows, nas lojas, aquilo normal, mas foi um exercício muito bom como editor, porque o meu fanzine ele foi crescendo, e quando ele acabou ele já era uma revista impressa, uma tiragem de 8.000. Pô, para um fanzine de graça, era uma coisa incrível, né? Mandando para o Brasil inteiro, com caixa postal, aquela demanda diária de enviar fanzine, receber demo, fazer resenha, mas foi uma legal, porque todo mundo queria colaborar, então tinha que começar a me treinar como um editor para selecionar, que era uma boa poesia, um bom desenho, uma boa crítica, sem tentar bloquear algum colaborador, mas tentando ser seletivo. Então as coisas foram evoluindo, depois eu comecei a colaborar com revistas, com jornais, depois eu comecei a ser subeditor de jornal, então trabalhei muitos anos no jornalismo, só que chega uma hora que o jornalismo ele cansa, porque primeiro é o factual, depois a própria limitação, né, como eu sou dos anos 90, havia uma limitação de tamanho, né, a revista, a matéria era 2 páginas, 1 página, sei lá, meia página, aí depois com a internet ficou mais fácil, eu tive uma coluna no site da MTV, em outros, mas aí chegou uma hora que, sei lá, o jornalismo cansou, eu queria fazer alguma coisa sem grandes pretensões, mas que ficasse para a posteridade. E o livro, diferente do jornal, da revista, ele não vai para a casa do cachorro, para a gaiola do passarinho. Dificilmente alguém se livra de um livro, sem trocadilho, né? Se livra de um livro, mas dificilmente alguém joga fora um livro. Você geralmente dá. Ah, não quero mais, dá para um amigo. Então o livro ele é mais perene. E aí eu comecei, o primeiro livro eu fiz sobre as cenas de Niterói, e foi interessante, porque a gente não falava em crowdfunding, usava muito e-mail, e eu mandei e-mail para todo mundo, a gente só trocava e-mail naquela época. Falando, oi, vamos fazer um livro, será que você pode comprar antecipado? Custa R$35, a minha conta é essa. Cara, e para minha surpresa, em 2 semanas, eu tinha vendido já 150 livros. Então eu falei, opa, pô, tem alguma coisa aí, que aí foi quando eu descobri a importância da credibilidade, da reputação. Se a pessoa depositou na minha conta, ela falou, não, Pedro não vai roubar esse dinheiro, ele vai fazer esse livro. E aí, cara, foi o início dos livros. Primeiro em 2011 e agora já são quase 20 livros, né, inclusive entre infantis e a 9ª biografia. Acho que é uma boa introdução para a gente partir para o assunto. Você acha, assim, que o fato de você escrever esses livros e ter, assim, um livro te dá uma certa liberdade? O jornalismo, você obrigatoriamente tem que levar em conta a visão do editor e, no extremo, a visão do dono do jornal, que tem uma visão e é inevitável que ele não tenha interferência sobre o produto. Então, você acha que escrever livros te deu uma liberdade maior de falar do que e como e o que você queria? Essa pergunta é muito boa. Mas eu já te respondo com uma outra coisa. Eu poderia ter um editor na editora. E eu teria um chefe de qualquer forma. E esse chefe poderia cortar texto, selecionar fotos. Então, eu acho interessante dizer, inclusive também para quem depois assistiu a nossa conversa, é que eu já lancei livros por editoras. E hoje eu só quero lançar pela minha, por essa liberdade. De eu poder botar quantas fotos eu quiser, não ficar preso a limites do tipo, tantas páginas, o livro vai custar X reais. Isso tudo poda muito da criatividade e da liberdade do autor. Ainda sobre esse tema, eu tive também uma experiência de escrever 2 livros em parceria. Então, a biografia do Speed, inclusive eu tenho ela aqui, vou até mostrar a capa dela. A biografia do Speed Fritz e também a biografia do Chico Alencar, é um cara, inclusive o Fred, um historiador, porque o Chico Alencar é mais do que um deputado federal, mas um historiador e um escritor. Escrevi em 4 mãos. Isso aqui também é do Speed, escrevi com Rafael Porto. Cara, a experiência de escrever em 4 mãos foi legal, mas não é uma coisa que me agrada muito. Por quê? Não é pelo estilo da escrita, não. Mas é porque cada um tem uma visão, cada um tem um timing. Então, assim, eu quero acabar rápido. Eu foco, só faço isso até acabar o livro. E às vezes outra pessoa tem um outro tempo. Então, assim, o do Speed, o texto foi misturado entre eu e o Rafael, e eu achei que uma hora que eu já não queria mais ficar negociando cada parágrafo. Eu já estava cedendo, tá, vai ser assim, vamos lá, vamos embora. Já com o Chico Alencar, apesar de ter sido a 4 mãos, foi interessante porque a gente dividiu 2 metades do livro. Então ele fez mais família, etc. e tal, passado,
e eu fiz o Chico a partir do momento que ele vai para Brasília para ser o primeiro mandato de deputado federal. Depois ele faz 4 direto, volta para o Rio de vereador, agora ele é deputado federal de novo, mas aí essa parte já não consta do livro. Então eu tive várias experiências com outras pessoas interferindo, entre aspas, na obra, mas eu confesso que eu prefiro fazer sozinho. Porque eu tenho uma dinâmica, eu vou dormir pensando na história, acordo pensando na história, eu não tenho essas interrupções, não, mas amanhã acho que eu vou para a praia, daqui a uma semana eu retomo. Não, cara, eu sou muito focado, sabe? Eu sou muito focado. E às vezes a outra pessoa não está nesse foco todo. Dizem que o Stephen King, no livro dele sobre escrita, ele tem uma passagem que ele diz que ele senta lá às 4 horas da manhã e só vai largar a escrita dele 2 da tarde. Ele escreveu 10 páginas. Para quem escreve, a gente sabe que não é fácil, 10 páginas é coisa pra caramba. Mas eu queria saber também sobre essa coisa da biografia e do compromisso com uma veracidade possível, com uma verdade possível, porque talvez no campo da biografia a gente sempre tenha que lidar com essa ideia de uma verdade relativa, mas a mais próxima do real possível. Bacana, gostei, as suas perguntas estão ótimas, e essa também é muito boa. E eu acho que, no caso, para a biografia, talvez seja uma coisa um pouco que eu faço mais do que os biógrafos tradicionais, é que o jornalismo está muito presente. Então, eu acho que a partir da biografia, principalmente do Planet Hemp, que eu já sabia que seria uma biografia polêmica, porque a banda já é polêmica por si só. Planet Hemp, só de existir nos anos 90 já era um escândalo. Então, a partir dali, eu comecei a ter mais ainda responsabilidade em provar tudo que eu estava falando. E aí, o que o jornalismo faz? Ele te ensina a ouvir todas as fontes. Né? Você não pode ouvir uma fonte só. Então, ouvia sempre todo mundo, botava as visões de todos eles, e aí o leitor é que tirava as suas próprias conclusões. E, claro, ninguém quer ser vilão nas histórias, todo mundo quer ser mocinho. Todo mundo quer sair bonito na foto. Então, até hoje eu tenho muito esse comprometimento. Quando eu fiz a biografia do Champignon, baixista do Charlie Brown, eu também sabia, porque eu estava mexendo num tema de um suicida, depressão, chorão. O Chorão é um ídolo, gosto ou não dele, os fãs são passionais demais. O Chorão, tatuado no peito. Então, ai de você de falar mal do Chorão. O Chorão é um cara que ninguém pode falar mal. Então, como eu ia entrar em temas muito delicados, roubo de empresários, umas coisas assim, eu falei, cara, agora eu tenho que provar tudo, documentar. Então, eu tenho seguido muito nessa linha. Às vezes me perguntam, caramba, o livro tem 500 notas de rodapé. Mas tem notas de rodapé por 2 motivos. Um é para dar fonte. Então, quem quiser que vá ver, porque eu consultei, isso está documentado para a história, e isso também para ajudar os pesquisadores. Então, tem esse motivo, e tem um outro segundo motivo, que é a coisa do mundo moderno, que é fazer a pessoa não pegar o celular para consultar. Então, assim, se eu cito um artista estrangeiro, eu já boto na nota de rodapé alguma coisa, porque eu sei que se pegarem o celular, não voltam para o livro. Então, são muitas dificuldades que, às vezes, né, as pessoas não pensam que passa na cabeça do escritor. Eu estou cagando, assim, de verdade, para inteligência, dizer se eu escrevo bonito ou feio. Isso é o que menos me importa. Juro, eu não quero elogios da academia. Eu quero que esteja tudo muito bem fundamentado para não abrir brecha para questionamento. Interessante você falar isso, Pedro, principalmente em relação à questão das fontes. Uma coisa que a gente vai entrar mais para frente no livro em si, mas só para eu pegar esse gancho. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante no teu livro. É a riqueza de informação de fontes, sabe? Eu não tinha, nenhum de nós assim, tínhamos um aprofundamento na história do mundo livre. O livro, putz, é um playground para uma criança. E a riqueza de fonte foi fantástica, cara. Essa questão do rodapé, principalmente no que você indica de caminho para chegar, né, na informação, é fantástico. E aí também corrobora com uma questão de você fazer o tiratema real time ali, né? Apesar de que eu, em momento algum, desgarrei do livro para conferir alguma coisa. A não ser quando você, por exemplo, colocava lá que tal coisa foi dita numa entrevista em determinado programa e que estava disponível no YouTube. Aí eu tinha que me segurar e falar assim, não vai ver agora. Termina de ler isso aqui e aí depois tu vai ver, entendeu? Porque a vontade é grande. Percebi que depois que os meus livros rodam, algumas coisas saem do ar, principalmente no YouTube.
Então, eu não sei se são os herdeiros, né? Os herdeiros são bem críticos. Vão lá e mandam remover. Geralmente quem bota é fã, né? Bota o programa do Jô. Então, infelizmente, muita coisa depois vai saindo. Eu volto lá para ver de outro dia, já não está mais lá, as pessoas vão tirando. É uma coisa triste. Mas, só antes de, que eu acho que é interessante aproveitar o seu gancho, que é uma outra preocupação que eu tenho, sabe? Que eu acho que é uma generosidade do autor, ele tentar fazer a obra ser bem lúdica. Então, por exemplo, no Planet Hemp, foi um livro que eu fiz um mapa do Rio de Janeiro, porque tem gente que eu não tem a menor ideia se a Lapa é do lado de Ipanema e do lado de Niterói. Então, eu fiz um desenho de um mapa, botando os principais lugares que são citados, onde a banda passava. E aí, tanto no Planet quanto no Champignon, no Mundo Livre eu só não coloquei, porque o livro já tinha 552 páginas, eu costumo fazer uma cronologia, porque eu tenho essas cronologias para minha pesquisa, então elas estão lá. Ano, dia e mês, todos os shows que eu consigo levantar, os prêmios, os principais marcos daquela jornada daquele artista. Então é legal, porque às vezes a pessoa vem, não, tem um show que foi em 95, às vezes o cara a data está na minha ponta da língua. Eu falo, não, isso aí foi 25 de abril de 96, Ballroom, não sei quem. Porque, cara, quando você mexer na data, porque você quer a precisão histórica, que é um problema, porque flyer não tem ano, então flyer é um problema. Está chamando um flyer, não sabe qual ano. Então, eu tenho uma obsessão pela precisão histórica. Então, quando alguém vem questionar, tem muito profeta da internet, não, mas eu vi uma entrevista do fulaninho. Cara, e hoje eu vejo que a gente era enganado, tá? Com o conluio das gravadoras com a imprensa, eles falavam pra gente, a gente acreditava em tudo. E não era nada daquilo nos bastidores. Esse material que você coleta, você precisa de uma certa forma fazer uma curadoria, escolher o que vai para o livro e o que não vai. Muita coisa deve ficar de fora. Gostaria que você falasse sobre isso. Puxa, obrigado. Mais uma pergunta ótima. Vocês são muito bons entrevistadores, viu? Obrigado. Perguntas relevantes, interessantes e de coisas que às vezes são deixadas de fora. E você tem toda a razão, porque antes de eu partir para as entrevistas e para a redação em si, é muito tempo de pesquisa. E é um trabalho muito duro e muito chato, porque você usa todos os tipos de fontes, vai na internet, vasculha, e tem que ficar meio perturbando. Oi, fulaninho, você achou aquele flyer? Oi, fulaninha, você achou aquela foto? Pode escanear. É meio chato até você ter uma substância em mãos para começar a escrever de fato o livro. Mas isso, por um outro lado, me permite, cara, ficar tão feliz que eu tenho talvez o maior banco de imagens hoje do Mundo Livre, do Planet Hemp, coisas de colecionadores, até filmes me deram para eu revelar. Então é custo também, a gente revelar filme em preto e branco, mandar escanear. Isso tudo é muito bom, porque hoje eu não penso mais só o livro, eu penso num conteúdo. Então, eu só não tive patrocínio, porque cada livro que eu faço poderia também ter virado um documentário, poderia ter virado uma exposição, poderia ter virado um monte de outros produtos que só não viraram porque eu sou um cara sozinho, independente, que eu não tenho patrocinadores. Mas eu tenho, como você mesmo falou, muito material que acaba ficando de fora do livro, por vários critérios. Às vezes o critério é a própria qualidade da imagem, a qualidade não está boa, a pessoa mandou pelo WhatsApp, é uma coisa ruim. Às vezes, né, ainda mais quando a gente fala de anos 90, as fotos eram em papel, o vídeo era VHS, muita coisa mofa, uma qualidade ruim. A própria câmera digital no início, ela não tinha nem um mega foto. As fotos eram muito levinhas que a gente chama para ter qualidade de impressão. Então acaba realmente ficando, me dá um dó, fica muita coisa de fora. Eu às vezes lamento, porque no livro do Planet Hemp, uma das coisas que a editora falou era uma coisa assim, seleciona até 50 imagens. Eu tinha, sei 50 lá, imagens, meu Deus. 50 imagens. Eu escolhi 50, sabe? Não era critério que eu vou usar para fazer 50 imagens. Por causa do limite, para não ficar muita página, essa coisa. Então, agora, quando eu faço os livros, quem olha para os livros da Ilustre, que são da minha editora, falam, cara, esse livro é ótimo, ele é muito ilustrado. E até eu uso uma frase que é, falou, mostrou. Então, se eu estou falando, o André estava ali no bar com o Júlio. Mostra a foto do André com o Júlio no bar, pô. Mostra ali. Então, se eu puder, eu faço uma leitura ilustrada, até porque cada vez mais os leitores jovens vão ser leitores dessa coisa da internet, do visual. Então, quanto mais
gostoso for a leitura, menos aquele calhamaço que você folheia, só tem letrinha, não tem uma foto. Eu acho melhor. Acho melhor, vai deixar o livro, o produto livro mais atraente. O meu amigo André aqui, se ele fosse escrever uma biografia de uma banda, acho que a banda seria o Engenheiros do Havaí, que ele adora. Isso é a piada interna, tá, Pedro? Isso é uma piada interna, que fique registrado. Agora, a minha dúvida é, por que a história do mundo livre deve ser lida por todas as pessoas? Se você é fã do mundo livre, será que isso interfere no seu olhar como biógrafo da banda? Ótimas perguntas para variar. Não. Eu ser fã nunca interfere, pelo contrário, às vezes eu posso terminar o livro até menos fã. Depende. E acontece muito. Às vezes eu passo a admirar muito o biografado por um motivo e passo a ter muita decepção com ele por outros motivos. É muito comum isso. Você vai fuçando a vida do cara e vai se surpreendendo positivamente, se decepcionando. Né? No caso do Mundo Livre, por exemplo, tem uma passagem que, quando eu fiz uma entrevista sobre isso, eu achei muito bacana. E o Fred, naquela altura do campeonato, já em 2005, 2006, ele dividia o cachê igualmente por todo mundo. E todos os músicos e empresários. Ou seja, essa coisa socialista dele, que ele canta, ele é assim. Ele poderia, não, eu sou o cara, eu faço as músicas, eu sou o frontman, eu tenho que ganhar mais, que acontece tanta banda. E não, ele dividia igualmente. Então, tem coisas que eu fico feliz e satisfeito, outras não. Mas eu, em nenhum momento, deixo essas emoções me afetarem. O que às vezes me deixa muito sensibilizado é quando tem casos de morte. Isso realmente mexe muito comigo. Aconteceu no livro do Speed, porque o Speed era um amigo meu de Niterói. Eu lembro quando ele foi assassinado. No dia seguinte, um amigo meu do jornal mandou um monte de foto dele, cheio de bala, na vala. Então, são coisas que, quando eu estou escrevendo sobre ele, porque eu gosto muito da doutrina espírita, eu acho que a gente conecta umas energias, sente presenças. Então, muitas vezes eu ficava bem arrepiado, assim como eu ficava muito arrepiado falando do Skank, que foi o cara que levou o Marcelo, antes de ser um D2, para a música, um cara que faleceu de AIDS sem ter visto o grande sonho dele ser realizado. Então, assim, me emociona. E do Champignon, cara, nem me diga, porque eu ainda arrepio até hoje de chegar os áudios das meninas e das pessoas com a voz embargada, chorando. E aí eu chorava junto, cara. Pô, eu até agora me emociono, fico arrepiado, porque eu vi aqueles áudios e eu começava a chorar, né? A mulher passava, tá tudo bem, amor? Cara, eu emocionado, você precisa ver esse áudio. Olha como ele é amado, olha esse cara. Então, tem um envolvimento emocional que é foda, não é fácil não, sabe? Mas você não pode desistir, tem que ser obstinado, tem que continuar. Por que as pessoas têm que conhecer a história do Mundo Livre, essa banda revolucionária que, inclusive, tem uma visão política, se é que eu posso falar assim, da arte e da sociedade? Isso, obrigado, porque era muito importante falar sobre isso. Bom, vamos lá. Quando eu comecei já tinha lançado meu primeiro livro, já tinha feito a biografia do Marcati, que é um quadrinista. Aí quando eu abri a minha editora, a Ilustre, eu pensei assim, qual seria o slogan dela, né? Qual seria o propósito dela? E eu defini em 3 palavras. Os livros teriam que ter relevância, então teriam que ser sobre artistas ou pessoas, grupos, alguma coisa que eu achasse relevante, originais e que houvesse uma coerência. Então eu tento sempre buscar uma coerência entre os meus títulos, nada que destoa muito entre um e outro. E aí, quem foi sendo? Eu sempre fui fazendo um e um foi puxando o outro. E aí, ao longo do processo de um livro, é muito comum, principalmente na fase de entrevistas, as pessoas sugerirem ou citarem, falar, por que você não faz o próximo sobre fulano, sobre cicrano? Então, um livro vai puxando o outro. O Planet puxou o Speed, do Speed puxaram o Champignon, não Charlie Brown. E aí, em algum momento, eu lembro que eu tinha falado muito de Chico Science, de Mundo Livre, e estado muito nesse universo, porque eles eram muito amigos do Planet Hemp. O Chico Science demorou 1 ano no Rio. Então, aquele termo Hemp Family
surgiu dessa época, que era o Rafa, o Black Alien, o Mundo Livre. Tem inclusive uma música do Planet Hemp, se agora essa entrevista tivesse áudio, seria esse DG, que é uma música chamada Hemp Family, que eles falam 6 Mangue Boys, aí fala Chico Science, Cabeleira, que é Jorge Cabeleira, Mundo Livre. Então era todo mundo muito amigo. E o Mundo Livre é uma das bandas preferidas para mim aqui no Brasil. Principalmente porque é original, coerente, até hoje, ao seu discurso, e relevante. Mas eu não conhecia nada do passado deles, a não ser o que todo mundo conhece. Fred, é um maluquinho, que usa um chapéu assim, toca cavaquinho no rock. Mas todo mundo sabe, né? O Mundo Livre, você bota no Google, não tem nada sobre eles. Absolutamente nada. Assim como não tinha nada do Champignon, era tudo chorão. E aí, né, eu falei, pô, tem uma brecha aí, eu adoro a banda, espero o nome desse funcionar com o Fred e companhia, e, cara, vou mergulhar nesse mangue aí, vou mergulhar. Aí eu também saquei que em 2024 seriam 40 anos da banda, seriam 30 anos do primeiro disco deles, e também 30 anos do primeiro disco do Chico Science da Nação Zumbi, que é a Ambição de 94. Falei, pô, é uma oportunidade, acho que os caras precisam de uma força, eles estão muito devagar, e ao longo do livro eu percebi como eles cada vez mais foram descendo de prateleira, já estiveram mais em cima, cada vez mais embaixo na prateleira do mercado. Eu achei que poderia ser uma forma de dar uma visibilidade para a banda também, sabe? Botar eles em evidência de novo, e aí resolvi escrever esse livro. E por que alguém acha que tem que ler esse livro? Primeiro, para entender que esses caras são punks até hoje. Os caras têm a filosofia do punk, tá neles até hoje. Eles não querem ser mainstream, fazer programa de auditório, eles querem fazer playback, sucesso a qualquer custo. Não é a parada deles. O Mundo Livre é uma banda que nunca teve medo e continua não tendo de se posicionar politicamente, custe o que custar, sem pedir emprego, cargo, nada em troca. Tanto é que um dos apelidos do Mundo Livre é The Clash brasileiro. Então não precisa dizer nada. Clash é o Clash, pô. Clash é a banda que falava do fã de listas. Então, além disso tudo, também já fizeram umas comparações com Rage Against the Machine. E a gente precisa dessas bandas, né? Precisa de Fugazi, de bandas que são bandas que batem no sistema, que não querem ser cooptadas pelo sistema. Eu acho que o Mundo Livre, ainda mais depois que a gente passou esse momento terrível do Bolsonaro, de pandemia, do fascismo. Então, eu falei, cara, o Mundo Livre a gente precisa botar a história dele no mundo para essa molecada que está chegando aí não fazer as mesmas merdas que foram feitas no passado. Não sei se eu respondi ou parte dela, mas vamos continuar. Perfeito, cara. Respondeu com certeza, Pedro. Deixa eu também enganchar aí, pegar esse bonde passando, porque que eu observo aí? É interessante da história que também tem um outro detalhe. Ler o livro também é você perpassar um período de total transformação, porque a banda nasce na Guerra Fria ainda. A gente ainda tinha a Tchecoslováquia, a União Soviética. O mapa do mundo era outro quando a banda se formou do que é agora. E você também passa por desconstruções e reconstruções da indústria fonográfica, do modo de gravação, das fitas para o digital. E é uma delícia. Eu que sou muito ligado, eu adoro esses negócios, eu fui ficando cada vez mais empolgado em ver através do livro a história do nosso mundo, assim. Porque não é a história só da banda. Você conversa ali com o presente de cada fase, entendeu? E uma demonstração de como o passado se evoluiu para o futuro que a gente tem agora. Está certíssimo. Olha que a gente está vivendo de novo uma Guerra Fria. Só que agora, em vez de ser com a União Soviética como protagonista, é a China, os países lá dos Emirados. Cara, é isso. Exato. Não é nada, já é política, né? Não, e isso também, aí vem essa minha questão de história, né, de gostar de história e de histórias. Eu não tô lendo só a história da banda, eu tô lendo a história do país. E a relação, do país e do mundo, né, fazendo esse gancho aí. E a relação de nós jovens naquela época com o que a gente fez a gente chegar até aqui. Fred, eu também sou louco por história, cara, então como você. E eu acho que, eu admiro, então, por isso, de novo, eu admiro essas bandas, o Planet Hemp, o Mundo Livre, porque eles não estão nem para os modismos, mas eles são verdadeiros cronistas das suas épocas. Então, cara, você pega o Planet Hemp, cantava em 1996, em 021, Rio, cidade de desespero, e tudo que ele falava, caralho, estamos em 2024, continua.
Isso não piorou, né? Porque agora ainda tem milícia, não é mais o jogo do bispo, o policial corrupto, né? Agora tem milícia. Então, esses caras, eles falam realmente, são caras, por isso que eu acho que eles são relevantes, eles são muito, fazem muito esses retratos do tempo que a gente está vivendo nas letras deles. E você tem muita perspicácia em destacar isso também, que é uma marca que eu fui tendo nos meus livros, de sempre trazer o contexto da época. Porque o contexto, inclusive é uma música do Planet Ramp também, contexto, mas em outro contexto, que era uma gíria, né? O fulano é do contexto, o fulano é laboral. O contexto é importante, porque ninguém faz sucesso, ou se destaca, ou isso e aquilo, sozinho. É tudo fruto daquele momento. Então, no caso do Planet, é muito interessante, porque eu venho um pouco diante da banda existir para justamente mostrar que uma galera que era ali naquele momento pré-banda acabou sendo o cara do jornal, o fotógrafo fodão, o DJ, o produtor. Então, todos os amigos do Planet, quando a banda veio, estavam bem posicionados. Então, a gente tem muitos coadjuvantes de luxo que são, infelizmente, esquecidos nos documentários, são esquecidos nas biografias. E um bom exemplo disso, que eu sempre faço questão de procurar, mas o mundo livre é tão punk underground que não tem, é o fã-clube. Porque às vezes as pessoas esquecem da importância do fã-clube. O fã-clube sustenta muito o artista. Além de, claro, quem são as menininhas que vão ter as revistas que saíam na banca? São os fãs, que compravam tudo, que botavam nas pastinhas, que tiram foto no camarim. Porque os artistas não estão preocupados em tirar foto no camarim, os caras colocam, pegar as mulheres e tal. Mas as meninas tiravam. Então, as fãs sempre foram muito importantes no meu trabalho de documentação. Então, eu faço muita questão de trazer também à tona toda essa galera, a entourage, né? Que no pré-fama também foi importante e que muitas vezes é esquecida depois. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu, nessa minha fase dos anos 90, que era zineiro, fazia show, organizava campeonato de skate, eu também empresariei uma banda que em algum momento eles foram me dar um audácia, eu estava prestes a mudar a primeira vez para São Paulo, eu estava me formando, tinha arrumado um emprego bom, e eles me deram numa de, ou você fica com a banda, ou sai da banda. Aí eu tinha me matado pela banda, feito um monte de coisa, e eu falei, não, eu vou para São Paulo, estou me formando, quero crescer na minha profissão de comunicação, e fui. Cara, quando saiu o disco da gravadora, eles simplesmente esqueceram, nem meu nome nos agradecimentos constou. Porque às vezes o nosso pagamento é simplesmente um nome no agradecimento. A gente só quer ser lembrado dessa forma. E eu, no livro do Mundo Livre, porra, você imagina, o Charles Gavan produziu o primeiro disco deles em 94. Até hoje, ele veio falar comigo na entrevista. Eu fico muito chateado. Uma vez eu fui entrevistar Fred, ele começou a falar que o disco foi produzido pelo Miranda e esqueceu de dizer que eu também fui um produtor. E, cara, ele custou um casamento pro Charles, porque como eles gravavam esse primeiro disco das 3 da tarde às 3 da manhã, o Charles ele ia pro estúdio quando chegava das turnês do Titãs. O casamento não durou. Só que às vezes, as pessoas são ingratas e não dão esse valor. Não estou cobrando, dizendo que o Fred foi ingrato, mas é isso. Aí na hora que você vai lá fazer o encartezinho de CD, você lembra de toda a galera do estúdio, do técnico, papapá, esquece daqueles caras que lá atrás, cara, carregaram o seu amplificador. Aquele cara que escreveu no Zine, quando você não era ninguém. Então meu ascendente é em Libra, né, da justiça, então eu sou muito justo em dar luz e crédito à galera que tem uma importância e às vezes é relegada, sabe? É renegada nas obras. O interessante da biografia, né, e da sua biografia, porque a leitura é fluida, é uma delícia de ler. E uma coisa legal é que eu acho que a biografia ela humaniza as pessoas. Eu conheci o Mundo Livre já estourado, então para mim os caras eram ricos, tinham uma grana e tal. E aí, lendo a sua biografia, eu vi o Fred 04 humano. E vi também o Charles Gavan humano. Falando de toda a dedicação que ele teve com o Mundo Livre, no primeiro disco, no Samba Esquema Noise, e muito chateado por o Fred não ter esquecido de falar que ele era o produtor. A gente não tem que ter vergonha, né? Eu entendo que às vezes o biografado não queira se expor. Imagina falar para o Chico Sá comendo bandejão, né? Mas ele veio do interior do Ceará, cara, e foi isso. A universidade pública dos anos 80 é isso aí mesmo. E Fred às vezes não tinha dinheiro para o ônibus.
E aí também eu, biografando, eu entendo, porque às vezes o Fred é meio ríspido, responde as coisas, parece que ele está me dando um esporro. Porque, cara, na casa dele eram 6 homens, 6 filhos, mas o pai, a única mulher era a mãe. Depois eu vou entendendo o jeito, falar, não, ele não está sendo grosso comigo. Ele foi criado nesse ambiente, Pernambuco é um estado machista, então também vou entendendo, eu gostei muito da sua fala, porque é isso mesmo, a gente traz a pessoa para um patamar de vida real mesmo. Essa é a ideia. Por falar nisso, Pedro, assim, você decidiu a perspectiva o centro do seu livro, né, do Mundo Livre, é parte do Fred 04. Por que você tomou essa decisão de partir do Fred 04 para fazer uma história da banda? Isso não foi pensado, não, tá? Isso foi durante o processo mesmo. Porque eu acho que tem livros que esse destaque, esse protagonismo, ele é mais diluído. Mas nesse do Mundo Livre, eu percebi que desde o início era o Fred. Tanto o seu Fred, o cabeça pensante, o letrista, o cara que fez faculdade. A banda começou com 3 irmãos e ele foi o único que se formou, trabalhou como jornalista. O Tony não foi para a faculdade, o Fábio abandonou no 2º grau. Então, ele mantém essa coisa intelectual da banda para ele. Eu acho que ele gosta de puxar para ele essa responsabilidade. E também porque, assim como o Chorão era quase que o único porta-voz, só ele podia falar nas entrevistas, porque ele não dá o microfone para ninguém, o Fred também acaba sendo o único que dá as entrevistas pela banda. Então, eu percebi que em algum momento eu falei, cara, temos um herói. Então, o cara mais importante desse livro, o nosso personagem principal, é o Fred. E assim como eu não gosto de usar a palavra vilão, mas tem uns caras assim, que são muito interessantes, que um dia virasse um filme, que é o próprio irmão dele, o Fábio, que a gente vê ali que passa por problemas seríssimos de alcoolismo e psiquiátricos, né? E eu nunca soube de alguém aposentado pela banda, mas ele foi por ele também ser irmão. E do Bactéria, né? O fato do Bactéria ser afastado, também internado numa clínica, surtando. Então, esses momentos são momentos muito delicados para eu abordar, as saídas de bandas, as brigas. O Otto não era por causa desses motivos, não. O Otto ele gostava muito de mulher. Era um outro problema. Eu também não preciso contar todas as histórias de bastidores. Você sabe que, para mim, durante a leitura, a questão do Fábio já ficava meio clara desde o começo. E o livro foi desenrolando, eu fui lendo. Você sabe que a saída do Bactéria, para mim, foi tipo um plot twist, assim, no livro? Eu lendo ali, toda vez eu falei, quê? O Bactéria? Porque para mim, o Bactéria, durante a leitura também, porque para mim, na minha visão, o Fred 04 era o frontman da banda, sempre foi. É o cara que compõe, o cara que dá entrevista, é o cara que aparece, é tudo isso que a gente já sabia, inclusive. É o cara que arranja, que não sei o quê. Só que durante o livro a gente via que o Bactéria tinha uma grande participação nisso também. Em composição, em arranjamento. E é um baita músico. E quando eu chego naquele capítulo que o Bactéria sai, porque tu também não avisa, né, seu Pedro Lima? O senhor não dá nenhum. O senhor vai dar a porrada na cara da gente. Depois do Bactéria, entrou um cara que ficou pouquíssimo tempo. Ah, sim. Que era o tal do Joe, Gustavo Joe. Isso. Esse cara ficou pouco tempo. E agora é o Léo D, né? Pegaram o cara num show, entraram no quarto, o cara estava enrolado no fio do telefone. Assim. Cara, essa coisa de filme, sabe? O cara enrolado, bêbado, enrolado com o fio no pescoço. Esse vai ser meu tecladinho. Durou meses. Aí entrou o Léo D, e foi mais do que um tecladista, ele é um produtor, então ele agregou muito e está na banda até hoje. Realmente, a banda toda vez que trocou de formação deu um upgrade, tirando esses fatos isolados aí, desses tecladistas bêbados do caminho, mas a banda sempre evoluiu. E, bom, só para resumir, era essa questão. Foi um plot twist bem interessante como você abordou a saída do Bactéria e também, não só da maneira como você abordou, mas o fato em si foi bem impactante para mim quando eu estava lendo. Eu sempre falo isso de uma forma muito respeitosa, né, Fred? Não, claro. Não é porque é da vida dos outros que a gente vai fazer brincadeiras e tal, mas eu quero até deixar aqui registrado o meu agradecimento, porque eu achei com muita sinceridade o Bactéria ter me contado tudo isso, gravado os áudios e sem medo de se expor, porque, de verdade, eu acho que histórias como a dele, a do Champignon, elas não são para ser uma coisa de sensacionalismo. Elas servem para a gente iluminar as mentes e as pessoas não cometerem o mesmo erro. Quando eu fiz o livro do Champ, eu que decidi que eu iria doar uma parte do crowdfunding para o CVV, que eu iria botar o telefone do Centro de Valorização da Vida
porque eu queria que uma obra sobre um suicida, um jovem suicida, prevenisse novos suicídios. Não é para fazer show com aquilo, é para isso claro. contrário, cara. Pô, a gente está vendo aí, cara, toda hora eu fico sabendo de um amigo ou uma amiga que fala, pô, meu filho tentou se matar, o filho da amiga tentou se matar. Cara, são adolescentes, são crianças. E o suicídio, né, não só nas nossas vidas, mas nas nossas vidas de musicófilos. A gente tem aí o Jupiterapo, a gente tem o menino do Hermes e Renato, o Pedro Fante. Infelizmente a gente se depara com isso em todos os locais, né, infelizmente. No surgimento do Mangue Beat, nós tínhamos uma cena musical no Brasil para as massas dominada pelo sertanejo. Qual a importância do Mangue Beat como resistência a essa avassaladora força de mercado da Axé Music, do sertanejo, na sua opinião? Boa, excelente pergunta, viu? Eu acho que, assim, essa é uma opinião minha, né? O pessoal do Mangue pode ter até opiniões mais profundas e mais embasadas, mas o que eu tenho percebido, assim, a gente viveu um momento muito ímpar na virada dos anos 80 para os anos 90, porque naquele momento, os artistas que mais faziam sucesso no Brasil não eram nem os grupos, eram as duplas sertanejas. Então, vocês vão lembrar dos Amigos, da Bavária, né? Dupla, Leandro Leonardo, Estãozinho e Chororó. Então, eles eram os grandes artistas, e também as cantoras infantis. Então, era a época que todas as cantoras solo faziam muito sucesso, e também os grupos de pagode, né? Então, todo mundo sentava na boquinha da garrafa. Era esse momento de pobreza musical, na minha visão, claro, não quero ser um elitista, mas uma coisa que eu achava meio pobreza mesmo. E aí, cara, a gente entra em 1990, um ano muito louco, né? Porque tem Collor, e depois ele vai ser intimado. E aí, em outubro de 90, chega a MTV. A MTV foi uma coisa muito importante para esse mercado. Para o primeiro começo de conversa, porque ela trouxe para a gente uma realidade que a gente não sabia que existia, de festivais, para Lollapalooza, de selos independentes, de formas de organização, mas também porque, graças à MTV, se desenvolveu o mercado de videoclipes. A gente não tinha um mercado de clipes no Brasil. Até a MTV, quem fazia clipe no Brasil era o Fantástico. É verdade. Tudo, né? Mas o Fantástico fazia para emitir uma única vez. O Fantástico fazia, passava uma vez e acabou. Eu não via mais, tinha tudo. É verdade. O que aconteceu em Recife? O pessoal de lá começou a ficar muito também incomodado que o próprio frevo estava perdendo espaço. Não estou nem entrando naquela discussão chata do Ariano Suassuna, do Armorial, não quero falar disso não. Mas nessa coisa de, o próprio frevo, a cultura local, Ciranda, Maracatu, estava perdendo espaço. Eu lembro que eu vi uma entrevista na época, não sei se era o Chico, falando que ele chegava no interior do Pernambuco e estava criança brincando, sei lá, com Pikachu, Pokémon. Ou seja, cara, a galera estava perdendo o mais legal, que era a cultura raiz local, para essas coisas gringas vindo de fora. Então foi também um certo movimento de rebater essa coisa lixo que vinha do Sudeste, ou que ia da Bahia para lá, e reforçar a identidade deles, algo que não acontecia desde a Tropicália, né? No caso de Pernambuco, cara, até hoje, talvez os grandes nomes se deixavam seus coronéis de sempre, né? O seu Valença, fica os mesmos caras. Zé Geraldo, Zé Ramalho. E, cara, os caras chegaram e falaram, não, cara, velho, isso aí já foi, anos 70, meu irmão. Dá um espacinho pra gente aí. Então, acho que o Mangue Beat teve essa conotação também de ocupação de espaço, sabe? De valorização de cultura local e tudo mais. Ainda que, e isso é importante ser falado, que também tivesse influências externas, né? O Chico Science, ele, antes de ser a Nação Zumbi e tudo mais, ele lançava break. Então, uma coisa mais americana, eles não do peixe, vão para rodas de break, passavam um negócio no chão para deslizar e ficavam lá ouvindo hip hop. O Chico fez a primeira festa hip hop com outros parceiros em Pernambuco, em Recife. Então, eles bebiam disso. Tanto que a fala dele é um misto de rap com cordel, né? Um pouco tem um pouco disso. Mas eles soube fazer com maestria, assim como Fred também trouxe algumas influências de maracatu, de coco, porém com rock. Então, acho que é isso, é uma resposta, no fim das contas é uma resposta ao mainstream, mas infelizmente tudo tem que passar pelo Sudeste. Então o Mangue Beat só decolou
quando a coisa chegou no Sudeste, quando enfim passou aquela tal matéria no intervalo do Hollywood Rock 93, quando enfim saiu na Bis, quando enfim a Folha de São Paulo falou dos Mangue Boys. Não à toa, o maior público dos Mangue Boys até hoje é aqui em São Paulo. Saindo um pouquinho do assunto, eu queria saber sua opinião do porquê que o rock morreu. Será que Elvis morreu? Cara, então, o rock morreu pra quem? Eu continuo escutando rock. Eu acho que o que morreu, talvez a forma que a gente consome rock. Pelo menos no meu caso eu posso dizer isso. E vocês, como a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, a gente tinha uma coisa de fruição coletiva, né? De ouvir os discos juntos, uma coisa de ir pra boate e todo mundo cantar junto a música do DJ. O que está se perdendo com essa coisa idealizada do digital, que cada um com seu fone, cada um ouvindo a sua música. Então, por um lado, é mais difícil você ter algumas coisas que são sucessos coletivos, porque a rádio não é mais tão influenciadora como já foi no passado, digitar as modas. Mas acho que tem algo mais, eu digo por mim, que é justamente as relações. A coisa foi ficando nessa coisa de digital, de distância, tão fria, né? Porque você é amigo pelo Facebook, nunca viu, nem nunca tomou uma cerveja, nem nunca vai ver. E aí, se você não ajuda o cara, você não vai arrumar um show, uma matéria, o cara te bloqueia ou desfaz amizade. Então fica uma coisa, como diz aquele falecido polonês, o Bauman, o amor líquido. As amizades, as relações vão ficando líquidas, elas escorrem entre os dedos. Isso de uma época que justamente não, a gente não era digital, a gente tinha que ir no show, tinha que escrever carta, tinha que encontrar a galera para saber das novidades, para ler um fanzine. Tinha a coisa também do amigo comprar o disco do Nirvana que acabou de sair, você ir com uma fitinha na casa dele para gravar lá no duplo deck dele lá, entendeu? Eu fiz muito disso. Claro, já gravei para muito amigo e já fui gravado por muito amigo também. Tem brodagem maior do que gravar pro amigo aquele disco? Porra, era legal pra cacete, velho. A gente fazia umas coletâneas, porque... E detalhe, né? Esse tipo de gravação te obriga a ouvir a música. Não é aquela coisa de pegar o arquivo e queimar lá no CD. Você tinha que ouvir a música tocar e gravar. Em tempo real. É, exatamente. E isso dá pra gente falar sobre a cena. E essa ideia do movimento, que começa com um amigo trocando disco. Que o Fred, com seus amigos, fazendo luau na praia, tocando violão na praia. Então, a cena ela começa assim. E aí, de repente, a partir disso, você tem um cara que é um cérebro pensante, que joga tudo isso dentro de um conceito talvez até filosófico, de repensar a própria cidade do Recife, repensar o Recife como cidade, repensar a própria cultura nordestina, de misturar todas essas coisas e de fazer uma síntese. Agora, a grande questão é que o Fred 04, para quem não sabe, ele foi, de fato, o grande mentor. A gente olha para o Chico Sainz tem mais projeção, mas o seu livro mostra muito isso. Você que está falando, eu não gosto de falar isso, que fica parecendo que posso estar desmerecendo o Chico e tal. Mas eu compactuo da mesma visão. Eu acho que cada um tinha uma função muito definida. Como o Fred é mais Fábio Souza, fala o que pensa e tal, o Chico era mais político, mais boa praça. Então, vamos ver, o Chico talvez fosse o melhor relações públicas que o movimento humano pudesse ter. Mas o cérebro, para mim, era realmente o Fred. O cara que tinha a visão, talvez até estratégica da coisa. Por N motivos, né? Pô, aquela passagem que eu conto no livro, pouco a gente sabe que ele vem de colégio militar. Cara, colégio militar é super exigente. Não passa malandro não, tá? Você pode para passar, estudar lá. E aí, uma provocação que eu até trago para o nosso debate, que o Mangue ele tem dois momentos. Tem aquela primeira metade dos anos 90, inicial, ela começa mais com a projeção do movimento Mangue como música, mas ele se estende a todas as outras segmentos da arte. O audiovisual é o maior exemplo, tanto pelos vários diretores de cinema, videoclipes, pelo próprio sucesso do filme Baile Perfumado, que é o grande estandarte da época, o Mangue, mas ele chega na moda, ele chega nas artes plásticas e tal. Na segunda metade dos anos 90, sobretudo após a morte de Chico, que é um momento que eu não queria explorar, porque justamente está saindo agora o livro do José Teles, que é sobre o Chico, então eu falei, deixa esse espaço para o José Teles falar, deixa eu focar no mundo livre, mas eu abordo en passant, é que eu perguntava para as pessoas assim, entrevistadas, você acha que com a morte do Chico, o movimento Mangue ganhou mais projeção ou menos?
eu não tinha nenhuma opinião. E aí as opiniões meio se dividiram, mas hoje eu tendo a acreditar mais na vertente que diz que a morte de Chico, apesar de muito triste, deu mais visibilidade ainda para o mangue. Isso se confirma quando a gente pega a quantidade de artistas de lá que foram contratados pós-97. Então você pega, o Otto lançou o primeiro disco solo em 98, Chico Tosado, o próprio Ed, que já era uma banda de 89, lança o primeiro disco em 98. Então, a morte do Chico leva ainda mais os holofotes para o mangue, os gravadores vão lá atrás do pessoal para contratar, Mestre Ambrosio, um monte de banda é contratada nessa segunda metade, mas o que acontece depois que eu faço uma provocação é que Recife não sustenta essa galera. Mesmo assim, vários vão morar em São Paulo, e vários moram em São Paulo até hoje. O mercado é aqui, é em São Paulo, infelizmente. Tá, eu vou aproveitar isso também, Pedro, porque é o seguinte, nós temos aqui entre nós um elemento, que é o André, que ele... O que acontece? Enquanto a gente lia o livro, eu cheguei uma hora, mandei um WhatsApp pro André, falando, André, você já começou a ler o livro? Ele falou, já. Eu falei, você percebeu uma coisa? Que a gente viveu uma coisa, eu vou usar a palavra parecida, porque, obviamente, a gente não chegou nem perto, nenhum de nós chegou nem chegou nem a gravar um disco, digamos assim. Mas aonde eu vou chegar? A gente tinha uma cena aqui, na cidade de Mongaguá, passando por aquele tempo. Vindo, assim, quando eu digo aquele tempo ali, da 94, 95. O André, ele tinha uma banda punk. Olha que coisa. Ele tinha uma banda punk, ele formou uma banda punk, se chamava Deadfly. Chegou a ter resenha, né, na revista Rock Brigade, né, André? Da fitinha lá, né? Sim, sim. Tiveram uma resenha na Rock Brigade e tal. Essa fita cassete, inclusive, é famosa, não sei se está com o André ainda. E a gente teve uma cena que tinha diversas bandas aqui. E o interessante é isso. Eu falei, André, é muito parecido com o que a gente vivia. A questão da coletividade, a questão da brodagem. Justamente uma cena danada, né, de hardcore. Você tinha galera também do Espírito Santo ali, o Dead Fish, o Queca de Rato, então assim... Não só hardcore, né? O Espírito Santo é uma cena que eu lamento muito, porque o único festival grande independente que teve lá, eu fui cobrir, chamava-se Dia D. E, cara, o que me chamava muita atenção na cena do Espírito Santo é que ele era a cara dos anos 90. Então você ia no Dia D, e a cena, assim, tinha show de Casaca, que era uma banda mais regional, uma porrada de bandas de reggae, monte, normal, né? Nós somos de cidade de litorânea, eu sou de Niterói, tem muita banda de reggae e rock, hardcore. Mas o que acontece? Aí a cena foi miando, as bandas foram acabando, o Dead Fish foi embora, somos de gato, mora no Espírito Santo, Bozinho, né? E aí a cena esvazia, e a gente viu a mesma coisa acontecer em várias cenas, inclusive a da Baixada Santista. O Garage foi só aconteceu quando ficou tocando em São Paulo, né? Quando o Farofa se mudou, porque o Fabrício mora até hoje em Santos. E uma cena, ela é muito importante, porque novas bandas só nascem quando tem uma cena estimulante. O que é uma cena? É lugar para tocar, né? Tem uma rádio que está rolando a música da galera. Não é nem grana, é bezines, ter gatinhas, porque você quer pegar as gatinhas, e quando você sobe no palco você vira um gatão. Então, a cena tem que te motivar de alguma maneira. Se você falar, pô, não tem onde tocar, onde eu vou tem 10 gatos pingados para assistir. Nada acontece, estou gastando dinheiro à toa, você desanima. Isso aconteceu também em Niterói, na minha cidade, porque quando eu criei um movimento lá chamado Araribóia Rock, né, com essa coisa do Chico Sainz de desorganizando, que eu vim me organizar, me organizando, que eu vou desorganizar. Eu entendi essa parada e organizei as bandas, em vez de cada um ir lá e usar suas influências para falar com a Secretaria de Cultura e tocar no Réveillon. Eu fui lá para conseguir mecanismos para todos. Cara, durou de 10 anos, fizemos um monte de coisa. Só que eu percebi que, infelizmente, a coletividade é uma coisa muito difícil aqui no Brasil, talvez não sei se no mundo, o cooperativismo. Então, acabava sendo um coletivo de individualidades mesmo. Cada um estava ali na reunião e tal, para enfiar a sua banda nas oportunidades. E era muito diferente, como vocês falaram dos anos 90, e eu senti esse saudosismo gostoso.
Cara, tem coisa mais generosa do que alguém ia mandar uma demo e no lado B da fita gravava uma outra demo de uma outra banda, sem vê-la como uma concorrente. E infelizmente, o que a gente vê hoje é essa concorrência. Era comum, né, nos anos 80, 90, ter os splits, que você tinha compactos com uma banda de um lado, outra do outro, ter os famosos splits ou coletâneas, é o Sub, né, do punk rock aqui de São Paulo, Ataque Sonoro também, que entra tudo nesse bojo aí da coletividade e da colaboração. Né? Tanto que a primeira coletânea punk do Brasil foi o pontapé para que a gente tivesse uma cena punk, né? Sim, com certeza. É isso, as coletâneas. Tem coisa mais brother, ainda que a porrada rufasse para ver quem era faixa 1 e quem era faixa 2, essas coisas todas. Mas é o que você falou, os clientes, dividir um CD, dividir um LP. Cara, isso tem coisa mais brodagem do que essa. É isso então, Pedro. Acho que a gente já está assim, caminhando pro final. Fred, tem mais alguma observação a fazer? Eu tenho sim, cara. Eu só queria ver com o Pedro algumas coisas bem interessantes que a gente queria pontuar, porque a gente também está celebrando os 30 anos do Samba Esquema Nós, né? E assim, eu sou um cara que gosto muito das coisas da técnica. E a gente sabe, né? Óbvio, agora a gente sabe que o Samba Esquema Nós teve aí 600 horas de estúdio, milhares de participações, 2 produtores. O que você pode dizer assim, Pedro, além, obviamente, do que está no livro, como é que foi esse processo da gravação, da ideia, como nasce Samba Esquema Nós, além, obviamente, da questão do nome aí, chupado aí do Jorge Benjor? Samba Esquema Novo, né? Então, cara, eu vou dar a minha percepção agora, depois de tanta pesquisa, de ouvir e continuar ouvindo, né? Porque agora que o livro saiu, eu estou fazendo encontros e reencontros, sempre alguém me conta uma coisa a mais, dá vontade de fazer a versão 2 do livro, dá vontade de dar uma atualizada, porque depois que o livro sai, que as pessoas veem como ele é bem feito, bem organizado, percebe isso. Mas, cara, o que realmente eu fiquei com uma sensação foi o seguinte: com todo o mérito que eles tiveram, cara, eles eram muito amadores e muito despreparados para fazer um primeiro disco. Com tudo isso aí que também André e Júlio trouxeram, né? Essa coisa, eles nem de Recife eram. Fizeram de Jaboatão dos Guararapes, uns instrumentos horrorosos, que Fred disse que tocava e sangrava o dedo, nas cordas velhas. Então, o Charles, cara, todas as vezes que eu encontrei com ele, não só na entrevista, mas no primeiro lançamento, foi uma palestra minha no SESC São Paulo, no Centro de Pesquisa Formação. E aí, para minha alegria, o Charles Gavão foi lá, né? E ele, no momento, estava lá assistindo e eu comecei a introduzir ele para ele falar também. E aí ele levantou, né, tudo orgulhoso, e começou a contar, dar o testemunho. E ele de novo contou, e ele ficou muito impressionado com a pobreza dos caras. Vocês falaram ali, o Júlio e o André, a pobreza. Os caras chegaram e falaram, dava dó de ver como eles eram humildes, instrumentos muito ruins e velhos. Pô, a percussão do Otto era, cara, um pandeiro das congas. É isso a percussão do cara. Então, mas desculpa interromper, mas era o pandeiro dele ou era o pandeiro do Charles Gavin? Não, era dele. A pandeirola do Charles foi parar em Recife e depois voltou, né? E mais foda foi o Otto me cantar a musiquinha. Perdoe, chefe Charles, não sei o que lá. Ele lembra, cara, a música de 94, ele lembra até hoje a musiquinha que ele fez pro Charles Gavin, para justificar que o Charles não dava amor pra pandeirola. Mas, enfim. Mas eu acho que há muita generosidade. Os Titãs não só gravaram músicas no disco, produziram, como o Tony Boloto botou a Malu Mader pra cantar. Ela nunca cantou antes que nenhum cantor no mundo livre, cara. Coisa generosa, o Mundo Reis levou eles na casa deles. Pô, mas o Tony e a Malu cederam um apartamento deles quando eles vieram masterizar no Rio de Janeiro. Veio o Miranda, o Bactéria e o Fred, ficaram na casa do casal. Então, assim, quando o Tony fala, pô, velho, cheguei lá, Charles Gavin me deu a bateria Tama dele para gravar. Porra, uma puta bateria, como era um prato. Só que eles eram amadores, né? Eles não tocavam pra caralho ainda, eles nem tinham os arranjos. E aí o que eu fico com essa impressão, e por isso custou também 660 horas de estúdio, é que eles não tinham nem mesmo os arranjos prontos. Então, pô, eles tocavam a música, então vamos fazer outro take. Aí tocava diferente.
cada hora tocava música diferente, o outro mudava toda hora, então eles não estavam prontos para fazer aquele disco, mas que bom que fizeram, tá? Acho que se não tivesse rolado, talvez nunca tivessem gravado até, né? Então, que bom que fizeram, porque se a gente porcamente comparar com Chico e a Nação, pô, eles gravaram com Liminha, Estúdio nas Nuvens, com puta orçamento da Sony Music, ficando num puta hotel, né? Teve uma condição muito melhor do que um fundo selo da Warner, tem grana, mas mesmo assim, o disco também não vendeu muito, é um disco que o próprio Chico não achou que ficou bom, né? Então você vê, mesmo com todo esse aparato, porque as duas bandas eram muito cruas naquele momento. Porque existe uma máxima, e eu não quero usar clichê, mas é a verdade, que a maior coisa para uma banda é a carpintaria dos palcos. Conforme você toca, você vai ficando melhor. Você começa olha para o outro, já sabe o que dá para fazer. E eles não tinham ainda essa manha, eles foram adquirindo ao longo do tempo. E hoje o Mundo Livre está num estágio de profissionalismo e de qualidade sensacional. E em comemoração aos 30 anos do Samba Esquema Noise, agora no mês de novembro, a Noise, que é um clube de vinil, está relançando esse disco. Eles tocam dia 15 de novembro na Casa Natura e vão tocar com naipe de metais, então que é uma coisa que vai ficar muito bonita. E, cara, eu acho legal, acho que celebramos aí bonito esse disco, mas de verdade eu acho que, inclusive, eu acho que essa vai ser a meta para 2025, é fazer agora os 40 anos, celebrar, passar toda a discografia, fazer um show que toque um pouco de tudo, né? Porque a banda também tem discos bem diferentes entre si. E, cara, e que a galera nova descubra o Mundo Livre. Porque eu queria só resgatar, eu achei muito legal quando você falou que às vezes você não resistia, ia lá e olhava um vídeo. E volta e meia eu escuto um relato de alguém que falou: cara, seu livro me fez revisitar a discografia do Mundo Livre. Então eu tenho certeza que eles estão crescendo nas redes de streaming. Uma prova do sucesso. Saiu recentemente um vinil do Por Pouco, que era o único que não tinha. O único não, né? Mas um dos que não tinha em vinil. Esgotou, acabou, sold out, vendeu tudo. Você vê como eles continuam sendo importantes para nós, a velha guarda, temos uma lembrança afetiva, mas que eles estão conseguindo rejuvenescer a plateia deles, o que é muito importante. Eu tenho que assumir aqui que desde que eu peguei o livro e a gente conversou, né, para fechar essa data aqui, esse dia fantástico, essa noite fantástica que está sendo agora, mas rapaz, o que eu ouvi de Mundo Livre esses dias. Eu também. Bicho, caraca, acho que agora eu já sei até que hora que entra o coro, já tô até decorando os tons das músicas de tanto que eu ouvi. Principalmente, cara, um disco que eu não conhecia muito. Eu ouvi o Walking Dead Folia logo que saiu. Voltei agora, ouvi novamente, putz, adorei. Agora um álbum que eu ouvi, falei, cara, que disco fantástico, é o Maria do Rosário, cara. Cara, que disco... É Maria do Rosário mesmo, eu tô falando errado? Desculpa. Não, é Manuela do Rosário. Manuela do Rosário, perdão. Manuela do Rosário. Chiquinho Manuela do Rosário. Eu já comentei contigo, até numas postagens que você fez, que até então, por pouco... Até então não, ainda por pouco é o meu disco. Ponto. Por pouco é o meu disco, porque foi o primeiro que eu comprei, e pra mim ele é uma coletânea de melhores sucessos num disco de carreira, assim, sabe? Não tem uma música, nem aquela versão de Garota de Ipanema eu pulo, eu ouço tudo. E agora o Triste Fim de Manuela do Rosário, que disco, cara! Antes da consideração final, tem uma última pergunta que também é meio off-topic, que é assim, ontem e hoje nós estamos vendo o julgamento dos assassinos da Marielle Franco. Cara, a Marielle foi no lançamento do meu livro do Chico Alencar no Rio. Ela estava lá na Lapa, ela estava no lançamento, tem foto dela no lançamento do livro. Queria te fazer essa pergunta sobre a Marielle e sobre o momento político horrível que nós estamos vivendo, que é essa emergência nessa extrema-direita que sufoca manifestações culturais, que sufoca manifestações regionais, que nos impede até de pensar. Eu vejo que você tem um viés, eu acho que
cada vez mais a gente precisa ter uma perspectiva para sair desse fundo do poço. Queria saber sua opinião. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o meu livro, os livros que eu faço também, são uma minha forma de fazer política. Então, eu não preciso estar ligado a um partido, eu não preciso sair candidato. Tem um problema de ser. Acho legal quando o Diálogo Biafra do Dead Kennedy saiu, mesmo que seja para contestar o sistema, acho legal. Acho que tem uma passagem no livro que conta quando os zapatistas também fizeram uma candidatura no México e era não vote, né? Era não vote. E a gente acabou de ver isso, né? A gente teve cidades onde, pela primeira vez, o número de não votantes foi maior do que o do candidato eleito. Isso aconteceu em Porto Alegre, isso aconteceu em Belo Horizonte, né? Isso aconteceu em São Paulo. Teve mais gente que não foi votar do que os votos que o cara ganhou e teve. Então, isso tudo é muito simbólico e muito triste, porque isso, na verdade, põe um problema maior, que primeiro, uma crise no fim de que a gente não tem mais grandes nomes, grandes ídolos, né? A gente não tem mais as grandes referências. O próprio Lula, a gente infelizmente vê cada vez menos ele transferindo essa capital político dele, ou até outros, né? O próprio Bolsonaro também saiu muito derrotado dessa última eleição. Então, a gente está vendo, com essa ausência de grandes ídolos, de pessoas que conseguem mobilizar as pessoas, a opinião pública, além de todos esses problemas que nos tiram a atenção, as fake news. A extrema-direita está crescendo porque o ambiente está criando esse ambiente de caos. As pessoas lendo menos livro, vendo mais vídeos de besteira no celular, passando mais tempo, né, vendo meme do que estudando, do que lendo. Em resumo, o emburrecimento do povo. Né? O povo não quer saber, não quer pensar, ele quer divertir. Eu não quero generalizar nem parecer que nós somos arrogantes e nós somos, né, os pensadores, mas, apesar de eu estar falando aí com doutores, mestres, né, que são realmente curiosos. Mas... Singular, Pedro, por favor, singular. Não, tudo isso. Mas a verdade é isso mesmo, e a gente, infelizmente, está com preguiça de pensar, e se você não pensar, alguém vai pensar por você. No caso da Marielle, que é muito simbólico, porque eu vi o Boulos falando disso num dos debates, e as pessoas não atentaram, falou, se deixar, vai acontecer em São Paulo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando quase metade da cidade já é dominada pela milícia. Nem é o jogo do bicho, apesar do jogo do bicho agora está se falando, que prenderam o Rogério de Andrade, tem série da Globoplay. A milícia está tomando o espaço do jogo do bicho, o que é mais grave. O cara vai entrar no seu estabelecimento fardado e vai te cobrar, né? Senão ele vai te matar, vai te roubar, vai ter um monte de coisa. Crime institucionalizado. Então é muito preocupante também ver que a classe artística está muito desunida, está muito pulverizada. Isso ainda também aconteceu muito, né, por conta dessa coisa que aconteceu de 2018 para cá, que houve rupturas até familiares, é muito triste. O episódio da Marielle é tristíssimo. É tristíssimo para o mundo livre, como eu coloquei no livro. É pior ainda, porque é uma sequência, né? Morre a Marielle, aí morre o Miranda e prendem o Lula. Então, naquele momento o prédio tomou 3 porradas na cara de uma vez só, né? Prédios progressistas de uma forma. Né? E o Chico, cara, o livro do Chico Alencar, apesar de ser uma biografia que fala, vou ler biografia de político, cara, ela é uma luz, porque o Chico é um pensador. Então, ele traz uns conceitos, né? Inclusive a saída dele, a criação do PSOL, o PSOL inspirado num PSOL da gringa, né? Do espanhol, que é o PSOE. Não é o PT sub-PT. E também vendo como o PSOL agora está no momento que está super perdido. Está super perdido. Sim, sim. E o Chico justamente fez uma avaliação agora, aproveitando a sua pergunta, desse momento político, dizendo isso, que a própria esquerda precisa ir para o divã urgente. Com certeza. Nós somos esquerda, porque a gente está perdido, está desunido, e esses caciques aí, enquanto tiver esses velhinhos mandando nos partidos, só eles dominando, fudeu. Tem que trocar urgentemente essa galera por um sangue novo, né, cara? Essa é a minha visão. Você sabe que a primeira vez que me seduziu a política, sabe quando foi? Ainda mais no Rio de Janeiro. Foi a criação do Partido Verde. Porque o Partido Verde era Sirquis, Fernando Gabeira, Carlos Mink, as propagandas na televisão, cara, eram surreais, assim, parecia coisa trash. Eram divertidas, e era isso que o jovem, cara, ficava seduzido, né? Porque já falavam da energia nuclear, falava da ecologia. O Partido Verde, a gente não vai nem dizer, se transformou, né? Mas é a primeira vez que eu chorei por um político, eu era adolescente, foi no comício do Lula, e tava lá Chico Buarque,
tava um monte de gente cantando Lula lá, e eu, porra, me identifiquei, porque é a galera da cultura, né? E cadê essa galera? Cara, cadê o cara que me identifica? Não é influência. Você é influenciado por alguma influência? Porra, pelo amor de Deus, cara. É pra uma outra massa, um vingado aí, não é pra gente. Cara, esse é o Pedro Luna. Pedro Luna, é um prazer, foi uma conversa excepcional. Cara, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, o momento que você quiser, só dá um toque, a gente está à disposição. E eu queria que você finalizasse esse podcast falando onde a gente pode adquirir seus livros, que você é um esquema independente, né? Não está ligado a grandes editoras, e fazer suas considerações finais, falar o que você quiser. Agora o momento é seu. Então tá bom. Então eu vou terminar aqui primeiro agradecendo muito. Eu adoro falar sobre livros, é o que eu escolhi fazer da minha vida de verdade, profissionalmente, depois que eu voltei de um ano morando na Bahia. Imagina, na Bahia eu estava numa outra vibe, vim para São Paulo, em 2015 abri essa minha editora e agora é isso que eu quero fazer. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente alguns dos livros, para quem tiver interesse. Esse livro é a minha única biografia de um evento, chama-se Histórias do Porão. Foi uma biografia que eu fiz sobre o Festival Porão do Rock de Brasília, que é um festival que eu cobri desde a primeira edição, em 98. Então é um livro muito lindo, porque ele é um livro extremamente fotográfico, todo colorido, eu não vou conseguir ficar mostrando aqui, mas ele é um livro que documenta muito, através de 20 anos de um festival, o que aconteceu com a própria história da música brasileira e mundial. Esse, não precisa nem dizer, é um dos meus xodóis, que é a biografia do Clement Hemp, mantém o respeito, né? É um livro que ele é transgressor, até mesmo pela foto de contracapa, que a editora nem pensar em botar na capa. O nosso querido Marcelo nem era D2, mas dando um 2, aqui do lado, o Skank. Esse livro aqui, ele, por ser de uma editora tradicional, ele é vendido em livrarias, é mais fácil de conseguir, o Porão do Rock é esgotado. O do Speed, eu sou Speed, é um livro que é vendido pela Amazon, é vendido em várias livrarias virtuais, num esquema muito legal para nós, independentes, que é a impressão sob demanda. Então, não existe estoque. Você entra lá, pede um Speed, e a gráfica imprime e envia um Speed, né? Esse aqui é o do Champ, que é um livro que, para vocês aí da Baixada Santista, recomendo com força. A Fred está recebendo dele nesses dias. Do menino do baixista prodígio, cara, que moleque com 12 anos, irmão, esse livro aqui me fez chorar pra caralho. Um livro muito bonito também. E aí agora temos a grande novidade, que eu esqueci de tirar da caixa para mostrar, mas eu tiro rapidinho aqui. Eu tô com a minha última caixa, estou para receber aqui 100 livros hoje, mas eu tiro aqui rapidinho, que é a biografia do Mundo Livre, já que eu mostraram. Do Mundo Livre S.A., uma foto muito legal do Rui Mendes, né, cara? Uma foto de 94, com a banda com o Otto ainda, né? Jovem Otto. Nós estamos com a nossa aqui. Estamos de vocês aí, que é o livro do Senhorzinho, e que é um livro do momento. Então, quem quiser comprar o do Mundo Livre, esse livro não vende em nenhuma livraria física nem virtual, só vende comigo nos eventos. É um trabalho missionário. Pensa, isso não é ativismo político? Total. Todo dia. Vocês não têm noção, a energia, o amor, cada vez que eu preencho um envelope, esse aqui vai para o fulaninho. Hoje eu mandei um livro para uma cidade que eu nem sabia que existia, chamada Senhor do Bonfim, na Bahia. Cara, eu boto uma energia, eu boto um amor, às vezes eu vou no Google Maps, principalmente Olinda, às vezes é umas casinhas super humildes, cara. Eu falo, porra, esse cara, ele ter dispensado R$150 num livro, esse cara tá abrindo mão de coisa. Eu boto um amor do caralho naquele pacote e falo, vai, e que esse livro chegue lá nessa cidadezinha, que esse brother passe para os amigos lerem também, porque a gente está levando, não sou evangélico não, mas estamos levando a palavra, só que a palavra é legal. Está levando a palavra. É isso aí. É isso, esse é o meu ativismo, pessoal. O livro é muito bom, de verdade, não é só um documento sobre uma banda de rock, é um documento sobre a história do Brasil dos anos 80 para cá, sabe? Eu acho que é uma leitura, como você colocou, como o Júlio perguntou, muito bem colocado, é uma leitura essencial mesmo, porque não é uma banda de rock, gente, é a história do Brasil através de personagens aí que nasceram e cresceram no interior de Pernambuco e que, chegou até a gente aqui e que faz a história do Brasil enriquecer tanto assim.
Queridos e queridas ouvintes, depois dessa entrevista maravilhosa com o Pedro Luna, não esqueçam de dar o like e de compartilhar o nosso podcast com os amigos e com as amigas. Lembrando que para adquirir o livro Biografia do Mundo Livre S.A., basta entrar em contato pelo Instagram no perfil Pedro de Luna Freire, tudo minúsculo, ou Biografia Mundo Livre S.A., também tudo minúsculo. Gente, por hoje é só. Até o próximo episódio. Tchau! Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.